A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou aqui agora, neste exato momento, irmãos, fazendo esse vídeo para que nós venhamos refletir em um assunto. Assunto esse que é de grande importância. A gente está refazendo ele na nossa caminhada cristã. Porque enquanto nós estivermos refazendo esse assunto, nós estamos fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção e aumentando a nossa esperança, a nossa expectativa em uma salvação futura. E a proposta desse vídeo é responder uma pergunta que muitas pessoas, com medo de colocar a sua espiritualidade em jogo, com medo de expor a sua crença, ou até com medo de que as pessoas desacreditam no potencial dessa pessoa em acreditar na salvação, elas não fazem essa pergunta para ninguém. Até mesmo gostaria de perguntar ao pastor, o seu mentor espiritual, mas infelizmente elas se privam e infelizmente a resposta dessa pergunta ela fica sondando vaga dentro do coração, dentro do íntimo dessa pessoa. Isso acaba transformando em frustração. Mas a pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer e não fazem, se privam, é justamente essa. Será que vai valer a pena a minha caminhada? Será que no final da minha história, no final de toda a minha trajetória, eu vou conseguir alcançar a salvação que tanto eu esperei, que tanto eu busquei, que tanto eu privei de muitas coisas? Será que eu vou conseguir alcançar? Eu quero deixar aqui o primeiro ponto para que nós venhamos ter a certeza, a convicção que a nossa jornada ela vai resultar no ápice da nossa busca, que é a vida eterna. O primeiro ponto é a gente ter a noção, a gente ter no nosso coração a certeza que a nossa condição humana de forma alguma nos capacitaria a receber essa vida eterna. Que a nossa condição, ela de forma alguma, ela nos dá garantia e nos dá certeza de alcançar o que Cristo nos propõe mediante o seu sacrifício, que é a vida eterna. Então a gente tem que entender isso. A minha condição, a sua condição, a condição da humanidade, de forma alguma, nos dá o direito de receber essa proposta feita por Deus. Então, a gente tem que entender, eu sozinho não consigo. Eu, pelos meus méritos, não consigo. Então a gente tem que entender a nossa condição de pecador, que de forma alguma nós conseguiríamos obter este sucesso espiritual que é a vida eterna. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Nós não somos alinhados com o que a linha da Escritura Sagrada nos promete ou nos dá para que nós venhamos ser salvos. Nós somos pecadores de natureza e isso nos impede, pelos nossos próprios méritos, de receber essa proposta de Deus que nos foi dada por intermédio de Cristo. A segunda coisa que nós temos que entender é justamente ao oposto. É que somente Deus tem a finalidade, tanto quanto de colocar esse projeto em andamento, enviar o seu Filho amado Jesus Cristo, concluir a salvação por nós, justamente pela sua graça e pela sua infinita misericórdia. A gente tem que entender isso, que é somente Deus. A gente, se for discorrer o texto bíblico, a gente vai ver inúmeros versículos que aponta que a salvação ela é exclusivamente divina. Ela não tem nenhuma parceria com a natureza humana no que diz respeito à sua conclusão. Nós vamos ver que na morte de Cristo, o texto é claro em dizer que o véu se abriu de alto a baixo. Isso é uma das aplicações que nós falamos, que a salvação ela inicia nos céus e ela vem em direção ao ser humano. Então, é a segunda coisa que nós temos que entender. Eu quero aqui fazer uma analogia que é um pouco meio simples, mas que vai fazer com que nós entendamos isso. Eu quero supor que uma pessoa aqui, ela tem uma enfermidade, e essa enfermidade que essa pessoa tem,
ela tem alguns sintomas durante todo o trajeto da sua vida. Ela não sabe que enfermidade que é, porém, ela sente alguns sintomas. Então ela vai vivendo com aquele sintoma, chega um certo ponto que ela precisa descobrir qual é a enfermidade que está causando aqueles sintomas. Ela procura um médico, então o médico ele vai dar o diagnóstico final. Olha, você é portador de uma doença incurável. Essa doença não tem cura, porém não é uma enfermidade maligna, é uma enfermidade benigna. Ela não vai te matar de imediato, mas ao longo da sua caminhada, ela vai fazendo matar os seus tecidos, ela vai fazendo enfraquecer todos os seus músculos e você vai se definhando até o final da sua história. Mas tem uma solução. Primeira solução que o médico dá aqui é uma dieta alimentar. E o segundo lugar é seguir a bula ou seguir o medicamento que o médico vai indicar. Então essa pessoa agora doente, sentindo esse sintoma, ela descobre que tem uma enfermidade incurável e que essa enfermidade depende de duas coisas. Primeiro, da disciplina dessa pessoa em manter uma dieta alimentar, a responsabilidade dela. E segundo lugar, seguir a bula, né, que o médico vai indicar ali, que é o medicamento. Então, quando eu olho para esse lado, este exemplo, eu entendo a minha vida espiritual, a nossa vida espiritual, e uma forma de responder essa pergunta dentro dessas duas questões que eu disse logo no início. Primeiramente, entender a nossa natureza, e segundo, entender que a salvação vem de Deus. Deus tem o diagnóstico. Essa enfermidade que eu acabei de falar aqui é o pecado. Nós temos que entender que temos o pecado de origem. Nós somos pecadores. E o segundo ponto, que Deus, ou melhor, o médico, ele tem a receita para que nós venhamos ser curados. Mas embora sendo curado, nós temos que estar nos medicando dia após dia. Creio que os irmãos estão entendendo. A dieta alimentar é a nossa responsabilidade. Nós temos que nos policiar. Nós temos que manter uma regra na nossa vida e entender que aquilo que eu faço, aquilo que eu programo para a minha vida, tem que ser regrada de acordo com o remédio que eu vou tomar. O melhor dizendo, se eu sofro de uma enfermidade chamada diabetes, eu não posso tomar um remédio diabetes, um remédio para diabetes de noite e durante o dia tomar Coca-Cola. Então, não compete, não adianta também eu privar de todos o mantimento, melhor dizendo assim, eu seguir a minha dieta alimentar perfeitamente, se eu também não for medicado, não tomar um remédio, né, que ambos vai trabalhar junto para melhoria da minha situação, para me continuar a vida até o final. Então, a gente tem que entender, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ter uma dieta, e essa dieta não alimentar, mas vamos colocar uma dieta espiritual. Eu preciso me policiar. Em segundo ponto, alinhar com o remédio, alinhar com a doutrina, alinhar com os ensinamentos de Cristo, para que eu, agora, fazendo a minha parte, observando o Evangelho de Cristo, eu possa conseguir manter essas duas coisas trabalhando e atuando dentro do meu órgão, ou do meu intestino, ou da minha vida espiritual, fazendo com que eu prossiga dia a dia até a conclusão da minha vida, que é o processo da salvação. Então quero que você entenda, quando você assumir a sua responsabilidade, primeira coisa, quando você assumir a sua responsabilidade, eu sou pecador, eu de mim mesmo não consigo. E quando essa questão fazer parte do seu interior, de maneira que você não consegue de forma alguma achar outra solução para a sua vida, a não ser buscar um recurso, você concluiu o seu primeiro passo com sucesso.
Você só pode concluir o primeiro passo com sucesso quando você chegar nessa conclusão. Eu sou pecador. Eu não consigo de forma alguma ter uma mudança na minha vida sem buscar uma ajuda, sem procurar um remédio. Então, se você chegou a essa conclusão, então é a hora de você passar para o segundo passo. E qual é o segundo passo? Entender que só Jesus Cristo, somente Ele, tem o remédio. Só Ele é o remédio, o diagnóstico para que você, juntamente com a sua atitude de fé, com a sua prática, venha assimilar esses dois hábitos dentro da sua vida para que você prossiga. Então, quando você entende que não há nada que você possa fazer, mas que Deus, Ele já fez tudo em Cristo Jesus para que o processo da salvação conclua na sua vida, você tem os 2 pontos concluídos. E quando você tem os 2 pontos concluídos, a sua caminhada, ela é perfeita com Deus. A sua caminhada é digna de que no final da sua busca você encontre a salvação que você tanto busca quanto você tanto quer. Entenda? Quando você olha para a sua vida e vê o pecado, quando você olha para a sua história, vê a impossibilidade humana, quando você olha para a sua vida, vê a fragilidade, mas quando você olha para Deus, você vê o poder, você vê a autoridade. Quando você olha para Cristo, você vê o sacrifício feito, o preço sendo pago. Quando você olha para a morte, que nos deu a garantia do perdão. E quando você olha para a ressurreição de Cristo, que vê o direito de ressurgir novamente com Ele, e quando você assimila essas duas coisas e decide viver essas duas coisas alinhada com a Escritura Sagrada, você pode dizer completamente, com certeza, que a sua caminhada está uma caminhada digna para receber a vida eterna. Entende isso? Então, quando você olhar para o espelho, ou quando você estiver sozinha na sua particularidade, sozinho no seu particular, e vir esse pensamento, essa dúvida no que diz respeito à sua salvação, pensa nesses 2 lados. Sou pecador. Não consigo. O ser humano, a natureza do ser humano, ela é impossibilitada de si mesmo de alcançar a vida eterna. Olhe para o outro lado. Eu sirvo um Deus que é poderoso. Eu sirvo um Deus que programou e arquitetou tudo antes da fundação do mundo. Ele enviou Cristo, Jesus, o seu Filho. Ele executou o processo da salvação na cruz do Calvário. Já está concluído este processo. Agora, eu similei o meu entendimento de fraqueza, de dependência com o poder e autoridade. Então, ambos juntos estão trabalhando na minha vida rumo à minha fé, à minha credibilidade, rumo a esse destino. Eu posso ter a certeza que a minha vida está preservada em Deus e que no final da caminhada eu vou conseguir obter o que a palavra de Deus me propõe. Então, alinha a sua vida com a Escritura Sagrada. Olhe para a sua natureza caída, olhe para o poder e a autoridade de Deus em executar tudo isso na sua vida e prossiga. Faça a sua parte, siga a sua dieta espiritual, faça a sua responsabilidade e vá na orientação do médico que deu o diagnóstico, leia a bula que é a Escritura Sagrada. E cada dia, dia após dia, todos os dias, você vai medicando, usando aqui a sua responsabilidade, tomando o medicamento de Cristo, fazendo a sua parte, a sua responsabilidade, sendo diagnosticado pela Escritura Sagrada, fazendo a sua parte, sendo assim. Todos os dias a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa vai estar ativa com Deus. E no final da sua caminhada você vai receber o maior troféu que todos os corredores, assim como Paulo, almeja conseguir. Uma coroa incorruptível de glória na eternidade com o Senhor. Entenda isso. Você
a sua dependência, a sua fragilidade, similando com a autoridade de Deus, o poder de Deus em Cristo para a salvação, e você medicando diariamente essas duas coisas na sua vida, pode ter a certeza que você irá receber a vida eterna. E nada, completamente nada, pode tirar essa certeza e essa garantia da sua vida. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe.